A organizadora do casamento do irmão do meu marido ligou. O seu marido cancelou o seu convite, mas pediu para manter o depósito de 40 mil euros que você pagou. Eu disse, cancele todo o casamento. Ela ficou atônita. Mas minha senhora, você não é a noiva? Não, mas sou dona do espaço, da empresa de catering e da cadeia de hotéis reservada para os convidados. A voz da fornecedora, Diana, carregava o profissionalismo rotineiro que desmoronaria em minutos. Estou a ligar para confirmar os detalhes finais do casamento Almeida Costa, Sra. Moraes. No entanto, recebemos ontem instruções contraditórias do seu marido. Ele indicou que você não estará mais presente, mas que os acordos financeiros devem permanecer inalterados. Senti o meu aperto no telefone intensificar-se enquanto as implicações se tornavam claras. Sebastião tinha-me sistematicamente excluído da celebração do casamento do Francisco, garantindo que o meu financiamento de 40 mil euros permanecesse. A ousadia de manter o meu dinheiro enquanto eliminava a minha presença revelava uma deslealdade calculada, muito além de um simples drama familiar. Entendo, consegui dizer, mantendo a compostura profissional que me serviu durante 15 anos a construir a Moraes Hospitalidade de nada até um império no sul de Portugal. Pode esclarecer exatamente quais acordos financeiros o meu marido mencionou? Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim para partilhar histórias sobre encontrar a sua voz quando outros subestimam o seu valor. Se acredita que a força silenciosa merece reconhecimento e respeito, considere subscrever. É gratuito e ajuda-nos a alcançar mais mulheres que precisam de ouvir esta mensagem. Agora, vejamos como isto se desenrola. O desconforto da fornecedora tornou-se palpável através da linha telefônica. Bem, Sra. Moraes, ele mencionou especificamente o depósito de 40 mil euros que você forneceu para o aluguer do espaço, catering e alojamento hoteleiro. Garantiu-nos que, apesar das alterações na lista de convidados, esses fundos deveriam permanecer alocados como planeado originalmente. Coloquei o telefone em alta voz e recostei-me na minha cadeira de couro. Olhando para o horizonte de Lisboa, que se estendia além das janelas do meu escritório no 32º andar, a cidade vibrava com o tráfego matinal. Enquanto o meu mundo se reorganizava em torno desta nova compreensão do meu casamento, Sebastião tinha orquestrado a minha exclusão, preservando o acesso ao meu dinheiro com a eficiência casual de um homem que via a esposa como um recurso renovável, não como um ser humano. Os relatórios trimestrais espalhados pela minha secretária de Mogno pareciam agora evidências num caso que eu construíra inconscientemente durante anos. Os números mais recentes da Moraes Hospitalidade mostravam fluxos de receita que superavam muitas empresas do índice PSI 20, margens de lucro que deixavam investidores experientes com inveja e um portfólio que se estendia por várias regiões de Portugal. No entanto, o homem com quem partilhei a cama durante 15 anos ainda me apresentava em encontros sociais como a minha esposa que ajuda com alguma organização de eventos. Sra. Moraes ainda está aí? A voz da fornecedora agora transmitia preocupação genuína. Quero enfatizar que esta situação parece altamente irregular para a nossa equipa. Nunca encontramos um cenário onde o principal contribuinte financeiro foi excluído de um evento enquanto o seu financiamento permanecia exigido. Obrigada por trazer isso à minha atenção, respondi, com o tom de autoridade que negociara aquisições hostis e contratos impossíveis. Vou tratar deste assunto diretamente com o meu marido. Após terminar a chamada, permaneci sentada no meu santuário de escritório, cercada por evidências tangíveis de conquistas que a família de Sebastião nunca se esforçou por compreender. O serviço de café em cristal Waterford, comprado para celebrar a aquisição do meu 10º espaço, brilhava à luz da manhã. Obras de arte originais alentejanas, valendo mais do que o salário anual da maioria das pessoas, decoravam paredes que testemunharam chamadas que moldaram a indústria hoteleira em várias regiões. A minha assistente organizara a agenda de hoje em torno de 3 reuniões de aquisição que expandiriam a influência da Moraes Hospitalidade para o Algarve.
Esses negócios representavam meses de planeamento estratégico, análise financeira e construção de relações que Sebastião descartava como as pequenas atividades de networking da Teresa. A ironia nunca me escapava. Os meus funcionários, concorrentes e colegas da indústria tratavam-me com o respeito profissional que a minha própria família nunca demonstrara. Lembrei-me do jantar familiar há 3 semanas, onde esta deslealdade foi plantada. Francisco anunciara o seu noivado com Sara com alegria evidente, temperada por ansiedade financeira. A conversa à volta da nossa mesa de jantar desenrolara-se com uma previsibilidade dolorosa, enquanto os parentes de Sebastião calculavam a impossibilidade de custear o casamento dos seus sonhos. O Francisco ganha um bom salário como arquiteto, explicara Teresa, a irmã de Sebastião, com lágrimas nos olhos, mas com os empréstimos estudantis da Sara e as prestações da hipoteca, não sobra nada para uma celebração decente. Ela merece mais do que uma cerimônia no registro civil, mas estamos a falar de talvez 5.000 euros no total se sacrificarmos tudo o resto. Escutei em silêncio enquanto discutiam estratégias criativas de orçamento que seriam desnecessárias se alguém se tivesse dado ao trabalho de compreender a escala do meu sucesso empresarial. Uma despedida de solteiro num restaurante de cadeia em vez de um retiro de fim de semana. Vestido de noiva de uma loja de descontos em vez de uma boutique especializada. Jantar de recepção num centro comunitário com cadeiras dobráveis e pratos de papel. Sebastião participara nestas discussões com a preocupação solidária de um irmão atencioso, lançando-me olhares ocasionais que presumiam que eu poderia oferecer uma ajuda modesta através das minhas conexões na indústria. As suas suposições nunca se estenderam a reconhecer que eu poderia resolver todo o dilema financeiro com um cheque que representava menos de 2 dias de receita da Moraes Hospitalidade. A conversa continuou por mais de 1 hora enquanto eu calculava o custo de dar a Francisco e Sara tudo o que sonhavam. O solar da serra para a cerimônia, com as suas vistas panorâmicas do Tejo e padrões de serviço impecáveis. Catherine Costa do Sol para um jantar de recepção que criaria memórias para décadas. Resort Palmeira do Atlântico para os convidados de fora, proporcionando acomodações de luxo que fariam todos sentirem-se verdadeiramente mimados. 40.000 euros no total, menos do que gastei na mobília da nossa sala de estar. Uma quantia que transformaria a celebração modesta deles numa experiência digna do amor que partilhavam. Quando Teresa, a irmã de Sebastião, me abordou em privado após o jantar, com o rosto manchado de lágrimas, perguntando se conhecia fornecedores que pudessem doar serviços para a família, tomei a decisão que acabaria por expor a verdadeira natureza das minhas relações. Escrevi o cheque naquela mesma noite, pedindo apenas que a minha contribuição permanecesse anônima, porque acreditava que os melhores presentes eram aqueles dados sem expectativa de reconhecimento ou gratidão. Posso cobrir todo o custo do casamento, disse-lhe calmamente na nossa cozinha, enquanto Sebastião via televisão na sala ao lado. Mas quero que isto fique entre nós. O Francisco e a Sara devem desfrutar do seu dia sem se sentirem em dívida para com membros da família. O alívio de Teresa, a irmã de Sebastião, foi avassalador e genuíno. Ela abraçou-me com gratidão desesperada, tratando-me como uma oração atendida, em vez de reconhecer a natureza rotineira desta generosidade para alguém com os meus recursos. Nenhuma de nós poderia ter previsto que este momento de solidariedade familiar se tornaria a base para uma deslealdade sistemática. Agora, sentada no meu escritório enquanto processava a eliminação casual de Sebastião dos nossos votos matrimoniais, compreendi que a minha generosidade anônima criara a oportunidade perfeita para a exploração. Ao manter a minha contribuição em segredo, permiti que Sebastião me apagasse da celebração enquanto preservava o acesso aos benefícios que eu proporcionara. O meu desejo de dar sem reconhecimento transformara-se numa arma para a minha própria humilhação. O sol da manhã subia mais alto além das minhas janelas, lançando sombras nítidas sobre relatórios financeiros que documentavam a expansão contínua da Moraes Hospitalidade em novos mercados. Dentro de horas,
A minha assistente anunciaria chamadas adicionais que completariam a minha compreensão de quão completamente a minha própria família traíra a mulher cujos sucessos financiavam os seus estilos de vida confortáveis. Mas, por este momento, sentei-me em silêncio no império que construíra, compreendendo finalmente que o verdadeiro poder sussurra enquanto a insegurança grita, e que eu sussurrara demasiado tempo, enquanto outros gritavam sobre conquistas que nunca poderiam igualar ou compreender adequadamente. Apenas 30 minutos após terminar a chamada com Diana, o telefone tocou novamente. O nome de Teresa, a irmã de Sebastião, apareceu no visor do meu escritório, e quase recusei a chamada antes que a curiosidade sobre as suas justificações superasse o meu instinto de evitar mais dor. Teresa, graças a Deus que atendeste, disse ela, a voz com um tremor que eu nunca ouvira, mais agudo e ofegante, como se tivesse corrido ou chorado. Preciso de explicar o que aconteceu. Houve um terrível mal-entendido. Houve? Mantive o tom neutro, embora o meu coração batesse contra as costelas, com a esperança desesperada de que talvez este pesadelo tivesse uma explicação razoável que eu não considerara. Houve. Estávamos a tentar proteger-te. O Sebastião explicou como tens estado estressada com o trabalho, como os encontros familiares têm sido esmagadores ultimamente. Pensamos que, se tratássemos dos detalhes do casamento, poderias relaxar e desfrutar da celebração sem toda a pressão do planeamento. A explicação soava ensaiada, cada palavra cuidadosamente escolhida para reformular a deslealdade como benevolência. Teresa, a irmã de Sebastião, falava com a fluência praticada de alguém que passara tempo considerável a construir esta narrativa, provavelmente com a orientação de Sebastião e possivelmente com a contribuição de outros membros da família. Teresa, a irmã de Sebastião, foi desconvidada do casamento por completo. Como é que isso se qualifica como proteção contra a pressão do planeamento? Bem, essa parte complicou-se, respondeu ela, a voz vacilando ligeiramente, a primeira falha no seu guião preparado. Havia algumas dinâmicas familiares em jogo que achamos que poderiam criar tensão. Sabes como estes eventos podem tornar-se emocionais, e queríamos manter tudo focado na felicidade do Francisco e da Sara. As eufemismos continuavam a acumular-se, como barreiras defensivas. Dinâmicas familiares substituíam a verdade da exclusão coordenada. Emocional caracterizava a minha reação esperada ao roubo e humilhação como histeria feminina irracional. A felicidade do Francisco e da Sara posicionava a minha presença como uma ameaça à alegria do casal, em vez de reconhecer que a celebração deles existia apenas por causa da minha generosidade. Mas queremos que saibas o quanto estamos gratos pela tua contribuição. Apressou-se Teresa, a irmã de Sebastião, sentindo o meu silêncio como ceticismo. Esse dinheiro vai tornar possível o casamento dos seus sonhos e nunca esqueceremos a tua generosidade. A referência casual a manter os meus 40 mil euros enquanto me excluíam da celebração revelava a ousadia espantosa da sua posição. Eles genuinamente acreditavam que poderiam roubar o meu dinheiro, apagar a minha presença e manter a minha gratidão através de expressões ocas de apreço. Teresa, a irmã de Sebastião, de quem foi a ideia de me remover da lista de convidados. Uma pausa, mais longa desta vez. Foi uma decisão familiar. Todos conversamos e concordamos que esta abordagem seria a melhor para todos os envolvidos. Eles realizaram reuniões familiares sobre a minha exclusão. Várias conversas onde os parentes de Sebastião discutiram se a mulher que financiava a celebração deles merecia estar presente. A natureza sistemática desta deslealdade cortava mais fundo do que qualquer crueldade espontânea poderia ter alcançado. Quando Francisco finalmente ligou, 20 minutos após a conversa com Teresa, a irmã de Sebastião, terminar, o seu tom carregava a obrigação cansada de alguém a cumprir uma tarefa desagradável, em vez da emoção genuína de alguém cujos sonhos foram possibilitados pela generosidade familiar. Teresa, queria agradecer-te pessoalmente pela tua incrível generosidade com as despesas do casamento, disse ele,
as palavras soando formais, quase roteirizadas. O teu apoio significa tudo para mim e para a Sara, e queremos que saibas o quanto apreciamos a tua compreensão sobre a situação da lista de convidados. A minha compreensão? A frase escapou antes que eu pudesse moderar a minha resposta. Francisco, descobri a minha exclusão do teu casamento através de chamadas de fornecedores. O que exatamente devo compreender? Bem, a família achou que seria melhor manter as coisas mais pequenas, mais íntimas. Sabes como estes eventos podem ficar complicados quando há muitas personalidades envolvidas. Francisco usava a mesma linguagem eufemística que Teresa, a irmã de Sebastião, empregara, referindo-se à minha presença como um problema de personalidade, em vez de reconhecer a deslealdade calculada da sua família. O homem que eu considerara um amigo genuíno revelou-se alguém que não tinha coragem de defender a decência básica quando a pressão familiar aumentava. Francisco, eu financiei todo o teu casamento. Essa realidade entra na tua compreensão das decisões apropriadas da lista de convidados. O seu riso desconfortável revelou tudo sobre a sua estrutura moral. Teresa, tu ofereceste esse dinheiro como um presente. Estamos incrivelmente gratos, mas os presentes não vêm com condições, certo? O homem cuja carreira de arquitetura se baseava na integridade estrutural não conseguia reconhecer a fundação ética que sustentava a sua própria celebração de casamento. Ele transformara a minha generosidade anônima numa dádiva sem obrigações que o absolvia de qualquer responsabilidade para com a benfeitora. A chegada de Sebastião à casa naquela noite trouxe a confirmação final de quão completamente as minhas relações familiares haviam desmoronado. Em vez de pedidos de desculpas ou explicações, ele entrou na nossa cozinha com a defensividade agressiva de alguém que acreditava que a sua posição era moralmente justificada. Espero que estejas satisfeita com o caos que criaste, disse, deixando cair a sua pasta com força incomum e olhando-me com ressentimento não disfarçado. A Teresa, a irmã, passou a tarde a chorar porque os fornecedores estão a fazer perguntas inapropriadas sobre decisões familiares. A culpa lançada à vítima alcançava alturas impressionantes. Sebastião posicionava-me como responsável pela confusão dos fornecedores criada pelas suas próprias instruções enganosas, enquanto caracterizava perguntas profissionais sobre arranjos financeiros irregulares como perguntas inapropriadas. Tu orquestraste a minha exclusão do casamento do Francisco enquanto mantiveste o meu dinheiro, Sebastião. O caos foi criado pela tua deslealdade, não pela minha reação a ela. Deslealdade? A sua voz elevou-se com indignação genuína. Eu estava a tentar evitar drama familiar e proteger o dia especial do Francisco. O teu sucesso tornou-te arrogante, Teresa. Achas que financiar algo te dá o direito de controlar tudo. A acusação revelava o ressentimento mais profundo que provavelmente fermentara durante o nosso casamento. Sebastião assistira às minhas conquistas empresariais com crescente amargura, interpretando o meu sucesso como arrogância, em vez de reconhecer a dedicação e inteligência que construíram a morais hospitalidade. Esta exclusão do casamento não era sobre harmonia familiar, mas sobre diminuir uma esposa cujas realizações ameaçavam o seu ego. Naquela noite, deitada na nossa cama king size, enquanto Sebastião dormia pacificamente ao meu lado, confrontei a devastadora solidão que segue a deslealdade daqueles em quem mais confiamos. O silêncio estendia-se entre nós como um oceano, preenchido por 15 anos de memórias partilhadas que agora pareciam enganos elaborados. O meu império empresarial, a minha independência financeira, a minha reputação de integridade em toda a indústria hoteleira. Nada disso importava quando enfrentava o reconhecimento vazio de que a minha própria família planeara secretamente a minha exclusão enquanto dependia da minha generosidade contínua. Eu passara 15 anos a construir pontes para pessoas que estavam silenciosamente a preparar-se para queimá-las no momento em que eu me tornasse inconveniente em vez de útil. A escuridão do nosso quarto ecoava com conversas que eu nunca mais teria, encontros familiares onde nunca me sentiria bem-vinda, e o reconhecimento de que o amor que eu acreditara incondicional era, na verdade,
contingente à minha invisibilidade contínua e acessibilidade financeira. Na manhã seguinte acordei para encontrar Sebastião já saído, mais cedo do que o habitual, sem explicação ou despedida. O vazio da nossa cozinha parecia diferente agora, carregado com o conhecimento de que o homem com quem partilhara café durante 15 anos me via como um obstáculo a gerir, em vez de uma parceira a respeitar. O meu telefone mostrava 3 chamadas perdidas da mãe de Sebastião, Margarida, junto com uma mensagem de voz que carregava o tom cuidadosamente modulado que ela reservava para crises familiares que requeriam intervenção diplomática. Servi café na minha caneca favorita, aquela que Sebastião me dera no nosso 5º aniversário, e preparei-me para o que seria, sem dúvida, outro exercício de controlo de danos familiares. Teresa, querida, espero que compreendas que as situações familiares podem tornar-se bastante complicadas, dizia a voz gravada de Margarida com suavidade praticada. O Sebastião mencionou que havia algumas preocupações sobre os arranjos do casamento e queria que soubesses que todos apreciamos a tua generosa contribuição. Talvez seja melhor simplesmente deixarmos o passado para trás e focarmos-nos na felicidade do Francisco. Este tipo de mal-entendidos tende a resolver-se quando todos mantêm o panorama geral em mente. As frases cuidadosamente escolhidas revelavam quão completamente Sebastião informara a sua família sobre conter a minha reação à deslealdade deles. Margarida falava como se testemunhasse um desacordo menor entre crianças, em vez de abordar o roubo sistemático e a humilhação orquestrados pelo seu filho. A chamada mais perturbadora veio da própria Sara, a noiva de Francisco, que demonstrou um nível de manipulação calculada que sugeria talento natural, em vez de comportamento ensaiado. A sua voz carregava a mistura perfeita de inocência e gratidão para desviar a responsabilidade enquanto mantinha uma negação plausível sobre o seu papel na conspiração. Teresa, queria agradecer-te pessoalmente por seres tão compreensiva com os arranjos do casamento, começou Sara, com um calor perfeitamente modulado. Sei que estes eventos familiares podem ser complicados, e a tua vontade de priorizar a felicidade do Francisco acima de quaisquer preocupações pessoais mostra realmente que tipo de pessoa és. A performance era impecável. Sara conseguia agradecer-me pela compreensão de decisões a que nunca consentira, enquanto posicionava a minha exclusão como evidência do meu caráter nobre, em vez de reconhecer a deslealdade que realmente ocorrera. Ela falava como se eu tivesse voluntariamente me afastado da celebração, em vez de ser sistematicamente apagada por uma conspiração familiar. O Francisco está tão grato pela tua generosidade com as despesas do casamento, continuou ela, o tom carregando peso emocional suficiente para parecer genuíno, sem reconhecer as implicações éticas de aceitar dinheiro de alguém que haviam excluído. Ele continua a dizer o quanto somos sortudos por termos membros da família que se preocupam mais com a nossa felicidade do que com o seu próprio reconhecimento. A alfinetada subtil à minha suposta necessidade de reconhecimento revelava quão completamente Sebastião informara a sua futura cunhada sobre as minhas falhas de caráter. Sara insinuava que a minha objeção ao roubo e à humilhação derivava de vaidade ferida, em vez de indignação legítima por deslealdade. Em contraste gritante com a deslealdade familiar, as minhas relações empresariais provaram o seu valor através de profissionalismo e lealdade inabaláveis. A minha assistente passou horas a investigar discretamente as conexões dos fornecedores, mapeando a rede de empresas que, em última análise, remontavam às várias participações da Moraes Hospitalidade. A minha equipa jurídica revisou as obrigações contratuais com a minuciosidade que eu esperava de profissionais que sabiam que as suas reputações dependiam de um serviço competente. Mais revelador foi a resposta de Marcus Chain, o meu parceiro de negócios mais próximo e o homem que ajudara a estruturar algumas das aquisições mais complexas da Moraes Hospitalidade. Quando expliquei a situação durante a nossa chamada regular, a sua reação não carregava a equivocação diplomática que caracterizava as respostas da minha família. Teresa, isso é um comportamento completamente inaceitável.
disse Marcos sem hesitação. Não importa quais dinâmicas familiares estavam envolvidas. Não se pega no dinheiro de alguém e depois se exclui essa pessoa do evento. Isso é fraude, pura e simplesmente. A sua clareza moral direta destacava a estrutura ética distorcida que a minha família adotara para justificar as suas ações. As pessoas que eu pagava por serviços profissionais demonstravam mais integridade e lealdade do que os parentes de sangue que beneficiaram da minha generosidade durante anos. A revelação da deslealdade familiar sistemática exigia uma resposta que correspondesse à sua crueldade calculada. Passei aquela noite no meu escritório em casa, rodeada por 15 anos de documentos de aquisição, registros corporativos e registros de subsidiárias que contavam a história da expansão da Moraes Hospitalidade pelo sul de Portugal. A minha equipa jurídica trabalhou remotamente durante a noite, mapeando conexões que eu nunca considerara na sua totalidade. O que emergiu da nossa investigação transformou a minha compreensão do poder que acumulara inconscientemente. A Planos de Sonho, a empresa de organização de casamentos, operava sob o guarda-chuva das Soluções de Eventos do Sul, que eu adquirira 3 anos antes, durante os seus procedimentos de falência. O Solar da Serra, o espaço escolhido por Francisco e Sara pelas suas vistas deslumbrantes do Tejo, pertencia à minha divisão de hospitalidade através de uma holding que geria 12 propriedades semelhantes. O Catering Costa do Sol respondia à Moraes Hospitalidade através de uma estrutura subsidiária tão complexa que mesmo insiders da indústria raramente rastreavam a propriedade final. Mais significativamente, o Resort Palmeira do Atlântico, onde todos os 60 convidados do casamento tinham reservas confirmadas, representava a joia da coroa do meu portfólio hoteleiro, uma propriedade que eu comprara e renovara para se tornar um dos destinos de luxo mais procurados de Lisboa. Cada fornecedor, cada prestador de serviços, cada aspecto da celebração de Francisco conectava-se diretamente a empresas que eu controlava. A família que descartara o meu negócio como a coisinha de catering da Teresa construíra, sem saber, todo o seu casamento na fundação do meu império corporativo. Eles insultaram e excluíram a mulher que literalmente possuía cada componente da celebração dos seus sonhos. A minha chamada para Diana na manhã seguinte carregava uma autoridade que eu nunca exercitara com tal precisão focada. Quando me identifiquei como a proprietária final da Planos de Sonho, o silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para eu ouvir a sua inspiração brusca e o som de papéis a serem mexidos freneticamente na sua secretária. Senhora Moraes, eu não fazia ideia, disse ela, a voz carregando a tensão particular de quem percebe que operava sob suposições completamente falsas sobre dinâmicas de poder. A estrutura corporativa é tão complexa e o seu marido nunca mencionou. O meu marido não tem qualquer envolvimento nas operações comerciais da Moraes Hospitalidade. Interrompi com a precisão fria que construíra o meu império através de negociações hostis. Ele também demonstrou uma tendência preocupante para deturpar tanto a sua autoridade quanto o meu consentimento em assuntos financeiros familiares. A compostura profissional de Diana começou a desmoronar à medida que as implicações da sua situação se tornavam claras. Ela aceitara instruções de um homem que não possuía autoridade sobre empresas que não lhe pertenciam, enquanto descartava preocupações da mulher, que controlava cada aspecto da infraestrutura do casamento. Diana, quero que contacte todos os fornecedores associados ao casamento Almeida Costa e os informe que os seus serviços já não são necessários. Todos os contratos devem ser terminados imediatamente e todas as reservas devem ser canceladas. O silêncio que se seguiu carregava o peso de uma mulher que percebia estar a testemunhar o desmantelamento sistemático de meses de planeamento cuidadoso. Senhora Moraes, tenha certeza desta decisão? O casamento está marcado para o próximo mês e encontrar serviços de substituição será praticamente impossível com tão pouco aviso. Estou completamente certa. A minha família tomou uma decisão de negócios para me excluir enquanto mantinha o meu financiamento.
Agora, eles vão aprender o que acontece quando se trai alguém que controla toda a infraestrutura da indústria de que dependem. O processo de cancelamento desenrolou-se com precisão cirúrgica nas horas seguintes. Cada fornecedor recebeu notificação oficial de que os seus serviços já não eram necessários para a celebração Almeida Costa. Cada contrato foi legalmente terminado de acordo com as cláusulas que a minha equipa jurídica elaborara anos antes para proteger os interesses da Moraes Hospitalidade. Cada reserva de hotel foi cancelada, cada arranjo de catering foi dissolvido e cada reserva de espaço foi eliminada do sistema. Não agi por impulso emocional ou desejo de vingança mesquinha. Esta era a resposta calculada que construíra o meu império através de pensamento estratégico e consequências para aqueles que violavam relações comerciais. Francisco e Sara fizeram a escolha de participar na minha humilhação enquanto beneficiavam da minha generosidade. Agora, descobririam que as escolhas têm consequências, especialmente quando se escolhe trair alguém que controla a infraestrutura de que os seus sonhos dependem. As consequências começaram a desenrolar-se dentro de horas, cascateando pela rede de planeamento de casamentos como dominós, caindo em sequência precisamente calculada. O meu telefone tocou primeiro com o número de Teresa, a irmã de Sebastião, e permiti que tocasse 3 vezes antes de atender, saboreando a antecipação da sua confusão e crescente pânico. Teresa, algo terrível está a acontecer, disse ela, a voz carregando um tremor que eu nunca ouvira antes, mais agudo e ofegante, com o tipo de desespero que acompanha ver planos cuidadosamente construídos desintegrarem-se em tempo real. Todos os fornecedores acabaram de ligar para cancelar os seus serviços. O espaço, o catering, as reservas de hotel, tudo desapareceu. Mantive a compostura profissional enquanto notava a deliciosa ironia de ela estar a ligar à mulher que excluíram para pedir ajuda com problemas criados por essa mesma exclusão. Isso parece extremamente preocupante, Teresa, a irmã de Sebastião. Os fornecedores forneceram alguma explicação para esses cancelamentos? Eles alegam que é devido a mudanças na política corporativa ou diretivas da empresa-mãe, mas nada disso faz sentido. Assinamos contratos há meses, pagamos depósitos, confirmamos tudo várias vezes. Como podem simplesmente cancelar sem aviso? A sua perplexidade era completa e satisfatória. Teresa, a irmã de Sebastião, não tinha ideia de que a mulher que ela ajudara a atrair controlava efetivamente cada fornecedor que ela tentava desesperadamente reter. As lágrimas na sua voz, que outrora me moveram a escrever cheques generosos, agora soavam como justiça sendo servida com precisão matemática. A chamada de Francisco veio 20 minutos depois. A sua formação em arquitetura evidente na sua abordagem metódica para resolver problemas, embora a sua lógica se revelasse inútil contra a realidade do meu domínio de mercado. Ao contrário do apelo emocional de Teresa, a irmã de Sebastião, Francisco tentou analisar a situação com um desapego profissional que gradualmente desmoronou à medida que a escala do desastre se tornava aparente. Teresa, preciso de te perguntar algo diretamente, começou Francisco com o tom medido que usava para consultas com clientes. Tens alguma ideia de por que todos os fornecedores associados ao nosso casamento cancelariam os seus serviços no mesmo dia? Isso parece uma coincidência incomum, respondi, mantendo a persona de membro familiar prestável que me servira bem durante 15 anos. Consideraste se alguém com influência significativa na indústria poderia ter razões para essas ações? A pausa que se seguiu foi longa o suficiente para eu ouvir o processamento das implicações da minha sugestão. Francisco era inteligente o suficiente para reconhecer que tais cancelamentos coordenados exigiam poder e organização substanciais, embora ainda não tivesse conectado esses requisitos à sua cunhada discreta, que supostamente geria um pequeno negócio de catering. Estás a sugerir que alguém está a sabotar deliberadamente o nosso casamento? A sua voz carregava um alarme crescente à medida que a possibilidade de interferência intencional substituía a sua suposição inicial de coincidência infeliz.
Quem teria tanto a motivação quanto a capacidade para coordenar algo assim? Não gostaria de especular sobre motivações, disse cuidadosamente. Mas a parte da capacidade é interessante. Este nível de coordenação exigiria alguém com conexões extensas em toda a indústria hoteleira, alguém cuja influência se estende por várias categorias de fornecedores. A resposta de Sebastião provou ser muito menos analítica e infinitamente mais reveladora sobre o seu verdadeiro caráter quando confrontado com situações além do seu controlo. As suas chamadas começaram com a autoridade desdenhosa que ele sempre empregara quando as minhas atividades empresariais incomodavam os seus planos familiares, mas o seu tom mudou rapidamente à medida que percebia que as suas táticas habituais seriam inadequadas para esta crise. Teresa, precisas de corrigir esta confusão imediatamente, comandou Sebastião durante a sua primeira chamada, a voz carregando a suposição arrogante de que eu naturalmente priorizaria resolver problemas criados pela sua deslealdade. O Francisco está em modo de pânico total e a Teresa, a irmã, não parou de chorar durante horas. Seja que jogo estás a jogar, precisa de parar agora. A caracterização casual de consequências sistemáticas como jogos revelava quão completamente Sebastião entendia mal tanto a situação quanto a minha resposta à sua humilhação orquestrada. Ele genuinamente acreditava que a reação da sua esposa ao roubo e deslealdade representava um comportamento infantil que adultos razoáveis deveriam ignorar, em vez de reconhecer isso como o exercício calculado de poder legítimo. Não estou a jogar nenhum jogo, Sebastião. Estou simplesmente a permitir que as consequências naturais se desenrolem quando as pessoas fazem escolhas sobre trair membros da família que foram generosos com elas. Consequências naturais? A sua voz elevou-se com indignação genuína. Estás a destruir o casamento do Francisco por despeito, porque os teus sentimentos foram magoados. Este é exatamente o tipo de instabilidade emocional que estávamos a tentar evitar ao manter-te afastada da celebração. Dentro de 48 horas, começaram a espalhar-se rumores pela comunidade hoteleira de Lisboa de que Teresa Moraes estava a exercer toda a extensão da sua considerável influência. Fornecedores que me trataram com profissionalismo rotineiro entenderam subitamente que estavam a lidar com realeza da indústria, cuja postura discreta mascarava um controle de mercado sem precedentes. Concorrentes que subestimaram a Moraes Hospitalidade começaram a reavaliar a sua posição no mercado e as suas estratégias de relacionamento com alguém que não percebiam ser um grande mediador de poder. A minha assistente recebia chamadas de colegas da indústria que procuravam compreender as implicações dos cancelamentos Almeida Costa para as suas próprias relações comerciais. Gestores de hotéis que aceitaram pedidos de reserva rotineiros reconheceram agora que estavam a lidar com a proprietária de propriedades concorrentes. Empresas de catering que viam a Moraes Hospitalidade como outro jogador regional entenderam subitamente que operavam em mercados dominados por uma concorrente cuja influência nunca reconheceram. A mulher discreta que preferia a generosidade anônima estava a revelar a verdadeira extensão do seu império e toda a indústria hoteleira do sul de Portugal estava a tomar nota de um poder que nunca se dera ao trabalho de reconhecer ou respeitar. A minha reputação transformava-se de empresária de sucesso em força da natureza e o reconhecimento era inebriante após décadas de aceitar invisibilidade tanto em relações profissionais quanto pessoais. Marquei a reunião para segunda-feira de manhã, na sede da Moraes Hospitalidade, enviando convites formais a Sebastião, Francisco, Sara, Teresa, a irmã de Sebastião e ambos os conjuntos de pais através da minha assistente, com a precisão clínica de uma convocatória corporativa. A sala de conferências do 32º andar foi escolhida especificamente pelo seu ambiente intimidador. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas do centro de Lisboa, enquanto as paredes exibiam prêmios da indústria, certificados de aquisição e obras de arte originais que, coletivamente, representavam mais riqueza do que os rendimentos anuais combinados da minha família.
A mesa de conferências, esculpida a partir de uma única peça de madeira de sobreiro alentejano e cercada por cadeiras de couro que custavam mais do que a renda mensal da maioria das pessoas, servia como o palco perfeito para revelações que reformulariam cada relação na sala. Eles chegaram separadamente, mas com minutos de diferença, os seus rostos carregando as expressões chocadas de pessoas cuja compreensão da realidade fora fundamentalmente alterada na semana anterior. Sebastião entrou primeiro, o seu porte confiante habitual substituído pela postura incerta de um homem que descobrira que a sua esposa discreta controlava forças além da sua compreensão. Francisco e Sara seguiram, ambos usando a neutralidade cuidadosa de pessoas tentando navegar uma crise que ainda não compreendiam totalmente. Teresa, a irmã de Sebastião, entrou por último com ambos os conjuntos de paz, o seu rosto mostrando o esgotamento de alguém que passara dias a tentar freneticamente reconstruir uma celebração que desintegrara da noite para o dia. Posicionei-me à cabeceira da mesa de conferências, vestindo um fato azul marinho Armani e a confiança que vem de segurar todas as cartas num jogo onde os outros jogadores ainda estavam a aprender as regras. Obrigado a todos por virem. Comecei com o tom profissional que reservava para negociações de alto risco. Acredito que temos vários assuntos importantes para discutir sobre eventos recentes e as suas implicações para as nossas relações familiares. O silêncio que se seguiu foi profundo e satisfatório. Estas eram as mesmas pessoas que falaram por cima de mim nas mesas de jantar durante anos, descartando as minhas opiniões empresariais enquanto celebravam conquistas que empalideciam ao lado das minhas. Agora estavam na minha sala de conferências, cercados por evidências tangíveis de influência que nunca se deram ao trabalho de reconhecer, finalmente compreendendo que o membro discreto da família detinha poder absoluto sobre a sua situação imediata. Francisco quebrou a defesa coordenada da família com palavras que me surpreenderam pela sua sinceridade. Ele levantou-se lentamente, olhou-me diretamente nos olhos e falou com a voz firme que eu lembrava dos melhores momentos familiares antes desta crise revelar o verdadeiro caráter de todos. Teresa, quero pedir desculpas, não apenas por mim, mas por todos nós. O que fizemos foi completamente indesculpável. O seu reconhecimento carregava remorso genuíno, em vez da contrição estratégica que eu esperava de alguém cujo casamento fora sistematicamente desmantelado. Eu deveria ter questionado a decisão de te excluir enquanto mantínhamos a tua contribuição financeira. Deveria ter reconhecido que nenhuma harmonia familiar justificava tratar-te com tal desrespeito. Sebastião finalmente encontrou a sua voz, embora as suas palavras carregassem a borda desesperada de alguém cujo mundo estava a desmoronar sob o peso de evidências e consequências. Teresa, tens de entender que estávamos a tentar evitar drama familiar. A exclusão nunca foi destinada como um insulto. Era para proteger todos de situações desconfortáveis. Proteger todos de situações desconfortáveis roubando o meu dinheiro e orquestrando a minha humilhação? Perguntei com a precisão calma que me servira em inúmeras confrontações empresariais. Sebastião, explica como roubo e deslealdade se qualificam como medidas protetoras. As suas tentativas de minimizar a deslealdade e racionalizar a exclusão tornaram-se cada vez mais desesperadas à medida que ele percebia que as suas táticas habituais de desprezo e condescendência seriam inadequadas neste ambiente. Quando finalmente compreendeu que a sua esposa controlava não apenas as finanças pessoais, mas toda uma indústria regional, a sua raiva defensiva transformou-se em negociação que revelava a profundidade da sua dependência de sistemas que nunca se dera ao trabalho de entender. Tens razão que a execução foi falha, admitiu Sebastião com relutância visível. Mas as intenções eram boas. Podemos corrigir esta situação se todos recuarem das reações emocionais e se focarem na unidade familiar. Levantei-me e caminhei até as janelas com vista para o centro de Lisboa, permitindo que o silêncio enfatizasse a autoridade que a minha posição e ambiente representavam. A situação já foi corrigida, Sebastião.
O casamento do teu irmão foi cancelado porque a família que planeou a minha exclusão descobriu que não tinha alternativas quando retirei o meu apoio. As reações emocionais a que te referes são a resposta natural a aprender que as ações têm consequências. No entanto, estava preparada para oferecer termos para uma resolução que permitiria a Francisco e Sara prosseguirem com a sua celebração, embora sob condições que refletissem a nova realidade da nossa relação familiar. 75 mil euros, pagáveis antecipadamente para cobrir todas as despesas do casamento, incluindo penalizações por cancelamentos e custos adicionais de reorganização. Pedidos de desculpas formais por escrito de Sebastião, Teresa, a irmã de Sebastião, e ambos os conjuntos de pais, reconhecendo que o vosso tratamento foi inaceitável e violou padrões básicos de lealdade familiar. Reconhecimento público durante a recepção do casamento do que quase destruiu esta celebração e por que esses eventos ocorreram. Os termos eram finais e não negociáveis, refletindo o custo de trair alguém cuja influência se estendia muito além da sua compreensão. O prazo de 48 horas passou com a aceitação de Francisco, entregue através de uma carta formal que chegou a Moraes Hospitalidade precisamente no final do horário comercial de quarta-feira. A sua caligrafia carregava a precisão cuidadosa de um arquiteto que entendia que algumas estruturas requerem reconstrução completa em vez de reparos simples. Os 75 mil euros apareceram na minha conta empresarial na manhã seguinte, acompanhados de pedidos de desculpas por escrito de cada membro da família, que variavam do reconhecimento genuinamente contrito de Francisco à admissão relutante de mau julgamento de Sebastião. 4 semanas depois, estava no salão principal da Quinta do Vale, supervisionando os preparativos finais para o que se transformara da visão original de Francisco e Sara numa celebração diferente, mas inegavelmente bela. O espaço, uma das propriedades menores da Moraes Hospitalidade, aninhava-se contra as colinas do Douro, com vistas panorâmicas que criavam uma magnificência natural que nenhum dinheiro poderia comprar ou replicar. O número de convidados foi reduzido de 60 para 40, forçando o foco em relações genuínas em vez de desempenho social e obrigação. Cada convite fora cuidadosamente revisto para garantir que apenas pessoas que realmente importavam para Francisco e Sara testemunhassem a sua união. A eliminação de convidados periféricos criou uma intimidade que a celebração original nunca teria alcançado, apesar da maior despesa e planeamento elaborado. Cada detalhe refletia a minha visão estética, em vez da exibição ostentosa que Francisco e Sara haviam inicialmente imaginado. A simplicidade elegante substituiu o excesso espalhafatoso que haviam planeado, com flores silvestres do campo arranjadas em centros de mesa discretos que complementavam, em vez de competir com, a paisagem natural. O orçamento reduzido produzira, paradoxalmente, uma celebração mais sofisticada, que enfatizava a importância do compromisso assumido, em vez da riqueza exibida. Durante a hora do cocktail, observei Francisco movendo-se pelo grupo menor com alívio visível, em vez do estresse que caracterizara o seu comportamento durante o processo de planeamento original. Sara parecia genuinamente radiante num vestido mais simples que se adequava melhor ao espaço íntimo do que o vestido elaborado que originalmente escolhera. Quando Francisco se levantou para discursar durante o jantar, as suas palavras carregavam um peso que transcendia os discursos típicos de recepção de casamento. Antes de eu e a Sara trocarmos os nossos votos, quero reconhecer alguém cuja generosidade e perdão tornaram esta celebração possível, apesar das graves falhas da nossa família. Começou Francisco, a sua voz ecoando pela reunião íntima com emoção genuína, em vez de gratidão encenada. A Teresa Moraes não apenas financiou o nosso casamento, ela preservou a integridade da nossa família quando nós próprios a abandonáramos. A sua vontade de reconstruir o que destruímos através do nosso egoísmo e deslealdade representa um caráter que todos devemos aspirar a imitar.
O aplauso que se seguiu foi sustentado e genuíno, em vez do reconhecimento educado a que me habituara em eventos familiares. Mesmo os convidados que não estavam a par da história completa entendiam que algo significativo acontecera. Sara levantou-se da mesa principal, os olhos brilhando com emoção que parecia genuína em vez de estratégica. Quero pedir desculpas publicamente pelo tratamento da nossa família a Teresa, disse Sara, a sua voz carregando peso emocional suficiente para sugerir aprendizado autêntico em vez de contrição encenada. Respondemos a uma generosidade extraordinária com desrespeito e deslealdade. Aceitamos o seu dinheiro enquanto excluíamos a sua presença, o que representa uma falha moral que lembrarei pelo resto da minha vida. A sua admissão de responsabilidade familiar perante os convidados do casamento criou o reconhecimento público de erro que os pedidos de desculpas privados nunca poderiam ter alcançado. À medida que a noite avançava, encontrei-me a desfrutar genuinamente da celebração pela primeira vez em memória recente. A reunião íntima permitia conversas significativas, em vez de interações sociais superficiais, enquanto o conhecimento de que cada detalhe existia nos meus termos criava uma satisfação que a mera presença nunca poderia ter proporcionado. Sebastião permaneceu notavelmente subjugado durante toda a noite, a sua personalidade dominante habitual, substituída pelo comportamento cuidadoso de alguém que aprendera que as suas suposições sobre dinâmicas de poder familiar requeriam revisão fundamental. Na manhã seguinte, o sol mal era visível pelas janelas da nossa cozinha, quando Sebastião apareceu, carregando um caro ramo de rosas brancas e exibindo a expressão exausta de um homem que passara a noite a ensaiar pedidos de desculpas. Teresa, precisamos de falar sobre nós, sobre o que vem a seguir, disse ele, a voz carregando a modulação cuidadosa de alguém que praticara estas palavras repetidamente, embora o desespero subjacente permanecesse impossível de disfarçar. Sei que cometi erros graves, mas estamos juntos há 15 anos. Essa história tem de contar para alguma coisa em como avançamos desta situação. Continuei a preparar o meu café matinal com a mesma precisão metódica que empregara durante o nosso casamento, medindo grãos e água com a atenção ao detalhe que construíra a morais hospitalidade de nada num império regional. A rotina familiar proporcionava estabilidade enquanto eu processava a experiência surreal do meu marido, a implorar por perdão na cozinha, onde partilháramos milhares de momentos comuns ao longo da última década e meia. 15 anos durante os quais beneficiaste do meu sucesso enquanto tratavas as minhas conquistas como atividades de passatempo insignificantes. Repeti, testando o peso dessas palavras contra a realidade do que ocorrera. 15 anos a aceitar o tratamento desdenhoso da tua família enquanto eu financiava as suas várias necessidades e desejos. 15 anos que culminaram em tu roubares o meu dinheiro enquanto orquestravas a minha humilhação pública. Sebastião colocou as rosas no nosso balcão de granito com os movimentos cuidadosos de alguém que entendia que gestos grandiosos seriam inadequados para o dano que infligira. Eu entendo que estás zangada e tens todo o direito de estar chateada com a forma como a situação do casamento foi tratada. Mas, Teresa, podemos superar isto, terapia de casal, o que for preciso. Construímos uma vida juntos que importa mais do que qualquer erro singular. A caracterização da deslealdade sistemática como um erro singular revelava quão completamente Sebastião continuava a entender mal tanto a situação quanto a minha resposta à sua crueldade orquestrada. Ele genuinamente acreditava que a sua decisão de me excluir enquanto roubava o meu dinheiro representava um erro de julgamento, em vez de uma revelação fundamental sobre o seu caráter e a sua compreensão do nosso casamento. Através da janela da cozinha, eu podia ver o meu Range Rover na entrada, já carregado com tudo o que considerava essencial dos nossos 15 anos de casamento. O processo de empacotamento fora surpreendentemente simples, exigindo apenas 2 horas para coletar as posses que tinham significado emocional genuíno. O ato físico de empacotar revelara o desapego emocional que eu desenvolvera inconscientemente ao longo de anos
de aceitar reconhecimento mínimo enquanto proporcionava apoio máximo. Tu empacotaste o carro, observou Sebastião, a sua voz carregando o reconhecimento vazio de alguém que finalmente entendera que as palavras seriam insuficientes para abordar o dano que criara. Teresa, por favor, não tomes decisões permanentes enquanto as emoções estão altas. Podemos reconstruir a confiança se nos deres a oportunidade de trabalhar nisso juntos. O meu telefone vibrou contra o balcão com uma mensagem recebida de Francisco e abria para encontrar uma foto da noite anterior mostrando ele e Sara a cortar o bolo de casamento. Ambos os rostos irradiavam felicidade genuína, apesar das circunstâncias reduzidas e do reconhecimento público de falhas familiares que precedera a sua celebração. Abaixo da imagem, Francisco escrevera uma mensagem que carregava mais peso emocional do que qualquer uma das desculpas cuidadosamente elaboradas de Sebastião. Obrigado por seres a fundação que tornou esta alegria possível. O teu perdão ensinou-nos sobre força e caráter verdadeiros. Nunca esqueceremos o que fizeste por nós ou as lições que ensinaste à nossa família sobre tratar as pessoas com o respeito que merecem. 3 meses depois, a Moraes Hospitalidade ocupava uma nova sede em Cascais, a sua fachada de vidro refletindo a luz do sol do litoral, enquanto abrigava as operações expandidas que seguiram a minha emergência como uma força reconhecida na indústria. O drama do casamento transformara a minha reputação profissional de formas que campanhas de marketing tradicionais nunca poderiam ter alcançado, atraindo clientes que queriam associar-se a alguém cuja influência se estendia além das relações comerciais típicas. A história evoluíra através de inúmeras recontagens pela comunidade hoteleira do sul de Portugal, tornando-se uma lenda da indústria sobre a magnata discreta que quase cancelara um casamento familiar por causa de deslealdade. Cada versão enfatizava diferentes detalhes, mas a narrativa central permanecia consistente. Teresa Moraes comandava recursos e exercia influência que a maioria dos profissionais da indústria nunca reconhecera. E a sua vontade de exercer esse poder, quando traída, enviava sinais claros sobre as consequências de cruzar alguém cuja postura discreta mascarava capacidades sem precedentes. Os novos clientes abordavam a Moraes Hospitalidade não apenas por serviços de planeamento de eventos, mas pela associação com alguém que demonstrara que respeito e lealdade eram requisitos não negociáveis em vez de sugestões. Executivos corporativos que construíram as suas carreiras em dinâmicas de poder entendiam a importância do que ocorrera, reconhecendo que o meu desmantelamento e reconstrução sistemáticos do casamento de Francisco representavam um pensamento estratégico que se traduzia diretamente em acumen empresarial que queriam apoiar os seus próprios eventos importantes. A minha assistente entrou no meu novo escritório de canto com a correspondência da tarde, incluindo outra mensagem de Francisco que demonstrava o crescimento contínuo de caráter que ele mantivera desde o seu dia de casamento. As suas comunicações evoluíram de reconhecimento grato para uma amizade genuína baseada em respeito mútuo, em vez de obrigação familiar ou dependência financeira. Teresa, queria partilhar algumas notícias que acho que te vão interessar. Lia a sua última mensagem. Eu e a Sara decidimos criar um fundo de bolsas anual para estudantes de gestão hoteleira, financiado por uma percentagem dos lucros da minha firma de arquitetura. Aprendemos contigo que o sucesso carrega a responsabilidade de apoiar os outros e queremos honrar essa lição de uma forma significativa. A paz que vinha de estar rodeada por pessoas que não podiam descartar ou trair casualmente provou ser mais satisfatória do que a companhia que partilhara com indivíduos que tratavam as minhas contribuições como direitos em vez de presentes. 15 anos de aceitar reconhecimento mínimo enquanto proporcionava apoio máximo terminaram, substituídos por uma solidão que honrava o meu valor, em vez de diminuí-lo através da constante acomodação de pessoas que confundiam generosidade com fraqueza. O pôr do sol do litoral
pintava as janelas do meu escritório com cores que o dinheiro não podia comprar, enquanto iluminava um futuro que finalmente refletia as minhas capacidades reais, em vez das expectativas limitadas dos outros sobre o que a mulher discreta poderia alcançar quando parasse de aceitar menos do que merecia. Se esta história de força silenciosa transformada em justiça poderosa te cativou, clica no botão de gostar agora. A minha parte favorita foi quando a Teresa revelou que era dona de todos os fornecedores do casamento, observando o choque deles desenrolar-se em tempo real. Qual foi o teu momento favorito? Deixa-o nos comentários abaixo. Não percas mais histórias incríveis de mulheres subestimadas a encontrarem o seu poder. Subscreve e clica na campainha de notificação para nunca perderes um upload.